galera, e aí a gente vai continuar agora a nossa segunda etapa da aula para finalizar a parte da teoria e depois cair para dentro do exercício. Agora, vai prestando atenção aí direitinho, porque tem algumas peculiaridades o ensino da colocação pronominal dentro da nossa amada língua portuguesa. Então vamos lá, ó. Como eu disse a vocês, agora a gente vai trabalhar a próclise. E para trabalhar a próclise, a gente tem de entender que há diversas palavras atrativas na língua portuguesa. E não adianta, é um trabalho que precisa ser massificado, precisa ter uma continuidade. Você precisa revisar isso daqui algumas vezes para poder realmente lembrar na hora de fazer a questão lá no dia da prova. Então acompanha aqui comigo. Ó, a próclise ocorre geralmente em orações em que antes do verbo haja. Primeira coisa, palavra de sentido negativo, como não, nada, nunca, ninguém, etc. e por aí vai. Então vamos lá. Ó. Nunca me convidam para as festas. Então este nunca aqui, por ser uma palavra negativa, é uma palavra atrativa. E aí nós formamos a próclise. Seria impossível uma outra sentença aqui no caso. Vamos lá. Letra B. Conjunção subordinativa. Detalhe! Olha como a língua portuguesa é extremamente proclítica. Quando eu falo conjunção subordinativa, nós temos 10 conjunções subordinativas. Nós temos uma conjunção subordinativa integrante, que é o que ou o se, que a gente pode pegar e substituir pela palavra isso, né? Pega o que e o se que encabeçam a oração e a gente substitui pela palavra isso, tipo, desejo que vocês sejam aprovados. Dá ou não dá para eu dizer, desejo isso. Então, quando eu consigo fazer esse procedimento, a gente tem ali um que conjunção subordinativa integrante. Mas não é só conjunção subordinativa integrante, também são as outras 9 conjunções subordinativas adverbiais. Então, caramba! É muita coisa. Então aqui, ó, quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, né? Caetano Veloso. O quando aqui, por ser uma conjunção temporal, uma conjunção subordinativa adverbial temporal, atraiu o pronome para junto dele. Próximo aqui, advérbio. Olha só, tem advérbio pra caramba. O que é um advérbio? É aquele termo que indica uma circunstância. Então aqui, ó, assim se resolvem os problemas. Então, o termo assim, que é um advérbio, atraiu o pronome para junto dele. Olha aí uma observação que a gente vai fazer agora, ó. Caso haja pausa depois do advérbio, marcada na escrita por vírgula, ocorrerá a ênclise. Então, ó, assim, vírgula, resolvem-se os problemas. E aí, eu vou bater mais uma vez na tecla que eu mencionei no bloco passado. Aqui, se não tivesse a vírgula, a gente ia ter uma próclise. Mas como tem a vírgula, a gente está tendo o quê? Uma ênclise. E por que motivo? Porque esta vírgula impede que este pronome, caso estivesse aqui, conseguisse encostar na palavra assim. Então, ela não teria a possibilidade, na verdade, o pronome não teria a possibilidade de se apoiar na palavra assim. E como é uma palavra que precisa de apoio, como é um termo que precisa de apoio, aqui eu tenho a ênclise obrigatória. Então, ó, inicio a estrutura com o verbo, não tem como, é ênclise obrigatória. A não ser que esta vírgula não seja uma vírgula apenas. Vamos supor que eu fizesse assim, ó. Vou apagar aqui para não ficar tão poluído, né? Vamos supor que eu colocasse assim, ó. Os alunos se destacaram. A gente sabe também que dá para ser os alunos destacaram-se. Então, se eu tenho um sujeito explícito, o processo de colocação pronominal é facultativo, a não ser que seja a IBFC, em que a ênclise será obrigatória. Agora, se liga só, eu boto assim, os alunos, assim, se destacaram. Então, aqui eu vou ter uma próclise
obrigatória, por quê? Porque a gente está tendo uma palavra atrativa. É ou não é verdade? Beleza. Mas se eu colocar assim, ó, os alunos, vírgula, assim, vírgula, se destacaram. Reparem que agora eu não tenho apenas uma vírgula, eu tenho duas vírgulas. E aí, esta estrutura é uma estrutura que está isolada. Retira. Vai ficar os alunos se destacaram. Então, é algo que você tem que tomar cuidado. Tá depois da vírgula? Tá. Mas veja se é uma estrutura intercalada, porque pode ser uma pegadinha, beleza? Normalmente não é não, mas vai que. Então, tem uma vírgula, você já sabe que tem que ser ênclise. Agora, tem duas vírgulas ali, opa, olha, tem duas vírgulas, então a estrutura intercalada pode ser que eu possa ter uma próclise, ok? Então vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira aqui, ó. Então, agora a gente vai falar do pronome indefinido. E as gramáticas versam que o pronome indefinido ele também é atrativo. Então, ó, tudo se acaba na vida. Então, matei. Palavra atrativa. Próxima, pronome relativo. Então, ó, não encontrei o caminho que, olha o que, me indicaram. Então, caramba, é muita coisa, é muita coisa. O que, então, praticamente é quase sempre atrativo, né? Então, já olhei o que, opa, o que pode ser conjunção integrante, o que pode ser pronome relativo, o que pode ser uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Então, caramba, é muita coisa, não é? Então, vamos lá. Agora, ocorre também a próclise nas orações iniciadas por palavras interrogativas e exclamativas e nas orações optativas. Caramba! Então, vamos lá. Orações optativas são aquelas que exprimem desejo. Então, olha aqui, a primeira. Quem te disse que ele não virá? Que ele não viria, né, no caso. Então, aqui a gente tem uma oração interrogativa. Agora, quanto me custa dizer a verdade? Aqui a gente tem uma oração exclamativa. E Deus te proteja. Aqui a gente tem uma oração optativa, que é aquela que exprime desejo. Agora, olha a mesóclise. A mesóclise só pode ocorrer quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, que é um modo verbal que indica um fato real, que trabalha aquilo que é certo, aquilo que é uma certeza, beleza? Então vamos lá. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretoria e convidar-te-ia para viajar comigo, se pudesse. Caso o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo venha precedido de alguma palavra que exija a próclise, esta será de rigor. Então, basta que apareça uma palavra atrativa. Então, vamos lá. Não me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria. Se não tivesse um não, galera, a gente colocaria convidar-me-ão. Tendo não, é impossível que a gente tenha a mesóclise e aí a gente atrai o pronome para junto da palavra negativa, que no caso é uma palavra atrativa. Detalhe, dica para a produção textual. Eu devo evitar a mesóclise, porque com certeza vai destoar do resto do texto. Mesóclise é uma estrutura muito erudita, por assim dizer. E o seu texto, normalmente, para concurso público, é um texto objetivo. Então, você trabalha um processo simples. Então, é natural que tenha próclises e ênclises. Mas, mesóclise é preferível evitar, a não ser que não tenha como. Foi começar a estrutura com um verbo no futuro. Não tem nada antes, então realmente você vai ter de acabar usando a mesóclise. Agora, se for possível, tente evitá-la, para não ser uma quebra de ritmo dentro do seu texto, ok? Agora vamos lá.
Colocação dos pronomes oblíquos átonos nas locuções verbais e nos tempos compostos. Caramba! A gente foge disso, não foge? Então preste atenção que eu vou te dar algumas dicas essenciais para você não dar mole no dia da prova, tá? Então vamos lá. Nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo, e aí você tem que gravar isso, infinitivo ou no gerúndio, o pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então aqui, ó, quero lhe apresentar os meus primos que vieram do interior. E quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior. Então, a gente está começando aqui com a estrutura verbal. O verbo principal, ele está no infinitivo ou no gerúndio. Então, olha só, a gente tem três estruturas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. A gente está deixando quem de fora? O particípio, que é aquela terminação em ado. Então, a gente pega a terminação do infinitivo, que é a terminação com R, a R, ER, IR, OR, e a gente pega a terminação em gerúndio, que é aquela terminação NDO. Então, quando isso acontecer, o verbo pode ficar no meio da locução ou depois. Então, olha só o que está dizendo aqui. O pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente depois do verbo auxiliar. Então, é como se fosse uma estrutura enclítica para o verbo auxiliar, ou depois do verbo principal, como se fosse uma estrutura enclítica do verbo principal, ok? Então, não rola colocar antes, afinal de contas, não tem nenhuma palavra atrativa. Agora, aqui a gente trabalhou com o verbo no infinitivo. Olha aí com o verbo no gerúndio. Ia lhe dizendo as razões da minha desistência e ia dizendo-lhe as razões da minha desistência. Agora, olha isso aqui, importante. Caso haja, antes da locução verbal, palavra que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá ser colocado indiferentemente antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Agora eu vou frisar uma parada. Isso aqui é uma visão para muitos gramáticos, mas tem alguns gramáticos que dizem que aceitam a estrutura no meio. Caraca! Olha só que parada louca. Olha só que parada louca. Então, pode ser que o doido da banca até pense assim. Agora, como regra geral, para a maioria dos gramáticos, o que acontece aqui? Eu, Sidney, iria trabalhar sempre assim. Ou o verbo antes, ou o pronome antes do verbo auxiliar, ou o pronome depois do verbo principal. Mas há a possibilidade, por exemplo, de uma banca CESP que gosta de trabalhar essas picuinhas, colocar o pronome ali no meio da locução. Há essa possibilidade. Agora, para a maioria dos gramáticos, ou o pronome antes do verbo, ou o pronome depois do verbo. Na verdade, antes da locução ou depois da locução. Então, eu digo assim, ó, não lhe quero apresentar os meus primos que vieram do interior. Ou não quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior. Mas ainda tem, por exemplo, a possibilidade de dizer não quero lhe apresentar os meus primos que vieram do interior. Então, são poucos gramáticos que têm essa visão, mas é sempre bom ficar ligado, tá? Dá uma olhadinha para você, né? Opa, o que aconteceu aqui? É claro que se o camarada coloca ali no meio, ele está mostrando que é uma possibilidade e aí você vai marcar como certo, porque caso contrário, ele vai colocar o antes ou depois. Não vai ser em cima disso daqui que ele vai te derrubar, tá? Agora, eu quero que fique bem claro, visão geral, se tem a palavra negativa, se tem a palavra atrativa, vai ficar antes da locução ou depois da locução, ok? Então vamos lá. Nos tempos compostos, nas locuções verbais em que o verbo principal está no particípio,
A colocação dos pronomes oblíquos átonos será feita sempre em relação ao verbo auxiliar e nunca em relação ao particípio, podendo ocorrer a próclise, a mesóclise ou a ênclise, conforme as orientações apresentadas anteriormente, mas apenas em relação ao auxiliar. Então vamos lá, ó. Havia lhe contado os verdadeiros motivos da minha desistência. Então aqui a gente tem uma estrutura enclítica. Nunca o tinha visto antes. Aqui a gente tem uma próclise, porque tem a palavra atrativa, que é uma palavra negativa. E ter-lhe-ia procurado se tivesse tempo. Aqui a gente tem uma mesóclise. Mais um exemplo aqui. Ficou tímido porque se sentiu rejeitado pelos colegas. E, se não o convidarem, sentir-se-á rejeitado pelos colegas. Então, reparem, toda vez que a gente tem uma locução com o verbo principal no particípio, nunca o pronome estará atrelado a ele. O pronome sempre vai trabalhar com o verbo auxiliar. E aí vai depender das regras gerais para você saber se é próclise, ênclise ou mesóclise, mas sempre atrelado apenas ao verbo auxiliar quando o verbo principal estiver no particípio, que é aquela terminação em ado e ido, ok? Tranquilo? Agora, nas locuções verbais e nos tempos compostos, quando se coloca o pronome oblíquo átono depois do verbo auxiliar, pode-se usar o hífen ou não, ou seja, é facultativo. Então, ó, vou te devolver o livro amanhã ou vou te devolver o livro amanhã. Tanto faz se tem o hífen ou não, tá? É facultativo. Visão ampla dos gramáticos, tá? Agora, diante disso, a gente vai cair para dentro das questões, meu companheiro. Então, vamos lá, ó. Primeira questão que está aí. Substituindo-se os elementos grifados em segmentos do texto com os ajustes necessários, ambos os pronomes foram empregados corretamente em. Então, vamos lá. Letra A. Como posicionar os braços e alcançar os melhores resultados. Vamos lá. Quem posiciona, posiciona alguma coisa. Se são os braços, é masculino plural, é o os. Mas como termina com a letra R, eu tenho que cortar e acrescentar o L. E aí vai ficar posicioná-los. Tá certo. Esse primeiro aqui, ó, correto. Agora, na próxima, alcançar os melhores resultados. Quem alcança, alcança alguma coisa. Então, verbo transitivo direto que pede um objeto direto, consequentemente, pede um pronome que funcione como objeto direto, no caso, o. Então, se são os melhores resultados, é masculino plural. Se tem o R, eu vou cortar e eu vou acrescentar o L. E vai ficar alcançar-los e não alcançar-lhes. Então, aqui está errado. Eu quero as duas certas. Vamos lá. Não encontraremos maestria e negligenciarmos as habilidades. Aí o camarada colocou aqui, ó, não encontraremos lá. Se não tivesse o não, até poderia ser encontraremos lá, porque quem encontra, encontra alguma coisa. Maestria é feminino singular, eu cortaria o S e acrescentaria o L. Mas como tem um não, que é uma palavra atrativa, o correto é não a encontraremos. Então, a primeira estrutura aqui, ó, tá errada. Depois, negligenciarmos as habilidades. E aí o camarada colocou negligenciarmos. Tá certinho. Quando eu tenho RS ou Z, eu corto e acrescento. Opa, não, tá certinho não, ó. Olha eu caindo na pegadinha. Quando eu tenho RS ou Z, eu corto e acrescento o L e não o N. O N é só para quando o verbo termina com M, N ou til. Então aqui é negligenciarmos. Pô, coisa chata, né, essa pronúncia assim. Então vamos lá, ó. A errada, B errada. Letra C. Especialistas dão instruções como utilizar uma raquete. Então, vamos lá. Quem dá alguma coisa, dá instruções. Tem tio aqui, então, MN ou tio, eu coloco um pronome nasal. Se são as instruções, então dão-nas, tá certinho. E como utilizar uma raquete, quem utiliza alguma coisa.
eu corto o R e acrescento L. Então, como utilizar? Lá. Tá certinho. Então, gabarito, letra C de casa. A título de curiosidade, vamos dar uma olhada nas outras, né? Para ver se tem alguma pegadinha aqui, ó. Vamos lá, ó. Superar obstáculos exteriores. É superá-los. O camarada botou superar-nos, está errado. E atingir uma meta é atingi-la, aqui tá certo. Letra E, não acrescentem novos troféus e elas trazem recompensas. Então vamos lá, é não lhes acrescentem, opa, não, porque quem acrescenta, acrescenta alguma coisa. No caso, novos troféus está funcionando como objeto direto. Então é não os acrescentem. E aí depois tem elas as trazem. Tá tranquilo, porque tanto faz. Sujeito explícito, processo de colocação pronominal facultativo. Tanto faz eu dizer elas as trazem ou então elas trazem nas, ok? Então, vamos lá. A única correta realmente é a letra C de casa. Vamos para a questão número 2. Número 2 está aí, ó. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes foi corretamente realizada em... Letra A, duas figuras merecem atenção. Quem merece, merece alguma coisa. É feminino singular, então é o A. Mas como termina com a letra M, eu vou colocar um na. Então, duas figuras merecem na. Corretinho. Opa, já é o gabarito. Letra A. Vamos ver se as outras estão erradas. Letra B, poderá atingir a purgação. Então, o camarada colocou aqui, ó, poderá lhe atingir. Aí, o que a gente viu? Quando a gente tem a estrutura da locução aqui, o verbo, né, o pronome, no caso, pode ficar no meio aqui, né, depois do verbo auxiliar, ou depois do verbo no infinitivo, quando for verbo no infinitivo ou quando for um verbo no gerúndio. Só não pode quando é o quê? Um verbo no particípio. Na verdade, até pode, né? Só não vai poder trabalhar em cima do verbo do particípio. Vai trabalhar sempre em cima do verbo auxiliar. Agora, aqui é o seguinte... Nesse contexto, se vai atingir alguma coisa. Então, não dá para eu colocar poderá lhe atingir. Aqui, no caso, é objeto direto, então é poderá atingir lá, ok? Então, não cabe o lhe ali, cabe o a. E, de preferência, poderá atingir lá. Agora aqui. Dissecando a estrutura. O camarada colocou dissecando lá. Só que olha só a terminação do verbo. É a letra O. Então não é dissecando lá. É dissecando a. Não tem o L. É sem o L. É um som vocálico, pede o pronome vocálico. Depois, provocar compaixão e terror. O camarada colocou provocar las. Opa! Plural. Corto o R. Acrescento L. Tá certo, Cisne. Só que aqui, o camarada, além de utilizar um processo de colocação pronominal, ele também trabalhou a coesão em cima da concordância. Porque é o seguinte, é a compaixão e o terror. Qual é o gênero que manda? É o masculino ou feminino? É o masculino. Então não é provocá-las, é provocá-los. Então por isso está errado. E depois, mandou organizar as festas. Não é mandou organizar-lhes, é mandou organizar-las, porque funciona como objeto direto. Quem organiza, organiza alguma coisa. Então, sem sombra de dúvidas, gabarito, letra A. Vamos para a questão 3. Questão 3 está assim, ó. O segmento grifado está corretamente substituído pelo pronome correspondente, considerando-se também sua colocação em. Letra A. Poderá substituir os próprios punhos. Aí ele bota para lhes substituir. Impossível, né, galera? Aqui é substituir alguma coisa, então é substituir-los. Letra B. Pertencem a outro capítulo da história. E aí ele coloca pertencem a ele. Opa! Olha só que parada boa. Está trabalhando com a preposição a. Então poderia ser pertencem-lhe ou então pertencem a ele. Está tranquilo. Está trabalhando com a preposição a, então está correto. Então gabarito, letra B. Por enquanto, né? Ele está pedindo a correta, né? Então vamos lá. Letra C. Que pode causar admiração pela força. Aí ele bota que pode causá-lo. Não, não rola, porque é a admiração. É feminino singular. Então, que pode causar lá e não causá-lo.
Letra D, mas nunca provocará um sorriso, mas nunca lhe provocará, é impossível. O nunca é até atrativo, mas um sorriso é objeto direto. E detalhe, masculino singular, então nunca o provocará. E letra E, representam a intromissão do humor. Aí ele bota aqui, ó, o representam, não, é representam a, porque é a, detalhe. Se é representam, o camarada aqui está botando o representam, né? Só que é o seguinte, aqui a gente não tem o texto, né? Vamos pensar no texto. Eu poderia colocar o pronome antes, se tivesse alguma palavra atrativa, até poderia, mas jamais seria o, porque é a intromissão do humor, é feminino singular, então seria a representam. E se eu colocar depois, tem de ser representam na, ok? Então, gabarito da questão 3, letra B de bola, com certeza. Questão 4 aí, ó. Questão 4 está assim, ó. O segmento grifado foi substituído por um pronome de modo incorreto em... Então, vamos lá. Letra A. Publicou um estudo em vermelho. Publicou o. Tá certinho. Quem publica alguma coisa é masculino singular. Ou publicou, também tá certinho. A gente está levando em consideração que tem alguma coisa lá no texto, já que a gente não tem o texto aqui. Agora, fazer as pessoas acreditarem. Fazê-las acreditarem. Ok, quem faz alguma coisa, são as pessoas, feminino plural, corto R, acrescento L, está certinho. Letra C, resolveu tentar a sorte, resolveu tentar lá, então também está certinho. Letra D, citar os 3 detetives fictícios mais famosos, é citá-los e não citar-lhes, porque quem cita alguém, aqui no caso é verbo transitivo direto, o termo é objeto direto, só pode usar o, então gabarito, letra D de dado. Depois, tivera mais sucesso. Então, tivera-o, porque é o sucesso masculino singular. Então, tivera-o na medicina. O quê? Mais sucesso. Então, está correto. Gabarito, letra D, era a única errada. Questão 5. Questão 5 está aí, ó. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes no segmento foi realizado de modo incorreto em... Letra A. Único veículo que mandava repórteres. Único veículo que os mandava. Ok, porque quem manda alguém. O que é atrativo está aqui certinho. Ele quer incorreta, então vamos lá. Impunha logo respeito. Impunha-o logo. Se impunha, impunha alguma coisa. O que? Respeito. Masculino singular, impunha-o. Tá correto, tá perfeito. Letra C. Fazia questão de anunciar minha presença. Quem anuncia alguma coisa, então é feminino singular, corto R, acrescento L, anunciar lá, ok. Depois, um telefonema para passar a matéria, para passar alguma coisa, no caso, para passar lá, e não para passar-lhe. Gabarito, letra D de dado. Letra E, sugerir caminhos, sugerir-los, ok. Vamos para a próxima aí, questão 5. Questão 5 está assim. Assinale a alternativa onde a posição do pronome oblíquo átono, segundo a norma culta, está incorreta. Entendô-lo-ia se tivesse mais paciência. Aqui no caso, entenderia alguém, entenderia o rapaz, por exemplo. Só que como está iniciando com um verbo no futuro, então tem que ter a mesóclise, tá? Ok. Depois, pediu que eu me sentasse ao seu lado. O me pode ficar aqui? Claro que pode, afinal de contas a gente tem aqui, ó, o que é uma palavra atrativa. Far-lhe-ei uma blusa nova. Vamos lá. Primeiro, deixa eu levantar a bola aqui, galera. O me tá aqui por conta do que é atrativo, tá? Não tá por conta do eu, não. O pronome pessoal do caso reto, ele não é palavra atrativa. A gente acabou de fazer uma listagem aqui imensa, mostrando as palavras atrativas. O pronome pessoal do caso reto, ele não é atrativo. Tanto faz eu dizer eu te amo ou então eu amo-te, tá? É facultativo, tá? Não é atrativo. Agora, a não ser que seja IBFC, aí eu vou dizer eu amo-te, porque aí vai ser ênclise, ok? Então, ele não é atrativo nunca. Agora aqui, far-lhe-ei uma blusa nova. Farei uma blusa nova para você. Então,
Tá correto? Tá tranquilo. Agora a próxima. Me diga o seu nome. Opa, eu não posso começar nenhuma frase com pronome pessoal oblíquo ato, não há única errada, letra D. E na carta que nos escreveu, o que é atrativo, pronome junto dele, tá certinho, mandou lembranças para você. Então vamos para a próxima questão. Questão 6. Questão 6 está aí, ó. Ninguém olhava duas vezes. Nessa frase, a colocação do pronome oblíquo está correta. Até mesmo porque a gente tem um pronome aqui, ó, um pronome indefinido. Assinalar a alternativa em que a colocação do pronome oblíquo está incorreta de acordo com a norma culta. Então vamos lá, vamos procurar a incorreta. Letra A. O anti-herói leva uma vida de malandro e vadio, envolvendo-se em vários amores. Aqui só pode ser ênclise, afinal de contas está depois de uma vírgula. Então, se comecei com um verbo, só pode ter ênclise. Até mesmo porque o verbo está aqui, ó, no gerúndio. Depois, e ademais dever-se-ia envelhecer maciamente. Deveria, então, se está no futuro, eu coloco o pronome no meio, então é mesóclise, está certo. Letra C, nem já sei qual fiquei sendo, depois que os vi. Então, esse depois que eu os vi, o os tem que ficar aqui porque o que é uma palavra atrativa. Agora, olha a letra D. Jamais dar-te-ia tantas explicações se não fosses pessoa de tanto merecimento. O verbo está no futuro, beleza. Tem a mesóclise. Só que olha aqui, não tem uma palavra atrativa antes? Como tem a palavra atrativa antes, tem que ter a próclise. Então, jamais te daria tantas explicações. Gabarito da questão 6, letra D de dado. Questão 7. E última questão. Questão 7 está assim, ó, galera. Deus criou o mundo, mas logo considerou o mundo desprovido de vida e resolveu acrescentar ao mundo seres vivos que povoassem o mundo e imprimissem ao mundo a marca do sopro divino. Evitam-se as viciosas repetições, né, saiu um errinho aqui, as viciosas repetições da frase acima, substituindo-se os elementos sublinhados respectivamente por. Então vamos lá. Deus criou o mundo. Então Deus criou o mundo, a gente está falando do mundo aqui, né? Aí depois considerou o mundo, depois resolveu acrescentar ao mundo e depois que povoassem o mundo e imprimissem ao mundo. Então vamos lá. A gente vai trabalhar na primeira com um verbo transitivo direto, porque quem considera alguma coisa. Então, o mundo vai funcionar como objeto direto. Então, a gente já sabe que vai substituir pelo o. Depois, resolveu acrescentar ao mundo. Se vai acrescentar alguma coisa a alguma coisa. Ó, resolveu acrescentar ao mundo seres vivos. Então, nesse contexto, quem acrescenta alguma coisa a outra. Então, resolveu acrescentar o quê? Seres vivos ao mundo. Então, a gente já sabe que aqui vai funcionar com o lhe. Então, vamos lá. Então, primeiro o, depois o lhe. Que povoassem o mundo, então aqui a gente já sabe que vai funcionar como o, que é o objeto direto, e imprimissem ao mundo. Então, já sabe que vai ser o quê? O lhe. Então, o lhe. Então, vamos lá. Considerou o. Só que aí é o seguinte, tem palavra atrativa, então não pode ser ênclise, já que tem ali mais e logo. Pô, tem o mais que tudo bem, não é atrativo porque é uma conjunção coordenativa, mas tem o logo, que é um advérbio. Então, mais logo o considerou. Então, vamos lá. Só restou a letra C? Então a letra C é a correta. Olha que mole que a questão deu. Então, mais logo o considerou, depois acrescentar-lhe, depois o povoassem, porque tem o quê? Que é atrativo, e depois lhe imprimissem, porque tem o quê? Que é atrativo. Então, gabarito da questão 7, sem sombra de dúvidas, letra C de casa. E, como é hábito, né, galera, para finalizar aí a aula, uma mensagem bem importante para vocês, ó. No momento que você pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que fizeram você aguentar firme por tanto tempo. Então, nessa jornada confusa,
e árdua e difícil que é o concurso público, é uma jornada da vida, na verdade. Em alguns momentos você vai pensar em desistir, mas aí você tem de pensar, caramba, eu já suportei até aqui. E tem um motivo, com certeza, bem notório. Você suportou até aí, provavelmente não só por sua causa, mas por conta da sua família. Você quer dar mais conforto à sua esposa, ou então ao seu marido, se você for mulher, e aos seus filhos, ao seu pai, à sua mãe. Tem algum motivo a mais além do seu próprio umbigo. Essa é a verdade. E então, se você já lutou bravamente até aqui, continue lutando mais. Porque se alguém consegue conquistar o sonho, se eu consigo conquistar o sonho, você também pode conquistar. Essa é a verdade. A aula de hoje é uma aula até difícil assim, de falar, e a mensagem é até bacana, porque, por exemplo, ontem, eu estou gravando essa aula aqui numa segunda-feira. Ontem, no domingo, um amigo, que é um amigo da igreja, ele cometeu um suicídio. Caramba! Né? Então a aula de hoje, não sei se vocês repararam, eu gravei algumas aulas hoje, eu estava meio baleado. Não estava brincando muito, mas um amigo cometeu um suicídio. Não sei o que aconteceu para chegar até esse ponto, mas com certeza foi algo que mexeu muito com ele. E aí a gente se sente numa situação de impotência, né? A aula de hoje eu dedico ao meu companheiro aí, e que Deus proteja a sua alma e que ele possa descansar em paz. Então, Jorge, Juninho, que Deus possa, sem sombra de dúvidas, dar o conforto aí no céu que você não teve na vida. Então é isso, galera. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.